Olá, seja muito bem-vindo a Teleaulas. Estamos dando aqui uma continuidade na resolução das questões do exame da admissão de Química da Universidade Eduardo Mondlane do ano de 2018. E nesta aula nós vamos resolver a questão número 4. A questão número 4 deste exame da admissão diz o seguinte: a água, densidade igual a 1,00 gramas por mililitros, mercúrio, densidade igual a 13,6 gramas por mililitros e ciclo hexano, densidade igual a 0,778 gramas por mililitros, são três líquidos immiscíveis e quando misturados formam três camadas distintas. Como se posicionarão num tubo de ensaio estes três líquidos? Então, a questão simplesmente está a pedir para nós indicarmos a ordem, né, em que estes líquidos immiscíveis, ou seja, estes líquidos que não se misturam, como é que irão se posicionar num tubo de ensaio. Os tubos de ensaio nós conhecemos. São pequenos instrumentos usados nos laboratórios para coletar pequenas amostras. Então, a questão está a dizer que se nós temos um tubo de ensaio e colocarmos lá por dentro água, mercúrio e ciclo hexano, qual será a ordem de posicionamento destas substâncias, né? Uma vez que estas substâncias são immiscíveis, são substâncias que não se misturam, que nem água e óleo. Então, para nós respondermos esta questão, nós precisamos de saber o que é que está por detrás de uma substância estar por cima ou debaixo da outra, né? Qual é a causa disso? Então, você pode assistir o vídeo onde eu explico sobre misturas, sobre substâncias e misturas. Lá eu explico o porquê. E lá nós dissemos que a causa principal é a densidade. Não é? É por causa da densidade em que uma substância vai ficar uma por cima da outra ou uma por baixo da outra. E não podemos confundir pelo facto de não se misturarem. O facto de não se misturarem é o outro e o facto de uma substância ficar por cima ou por baixo da outra é outra. Neste caso é a densidade. Então, se uma substância possui maior densidade, é porque ela vai ficar por baixo. Se uma substância possui menor densidade, é porque a substância vai ficar por cima. Para nós percebermos melhor, podemos imaginar como se fosse peso, né? Como se fosse peso, mas densidade não é peso, não podemos confundir a densidade e peso. Então, nós podemos imaginar, entre aspas, como se fosse peso. A substância que tem maior peso, obviamente, iria ficar por baixo. E a substância que tem menor peso, iria ficar por cima, né? Então, podemos pensar assim, entre aspas. A substância que possui maior densidade vai se depositar por baixo ou vai ficar por baixo. E a substância com menor densidade vai ficar por cima. Então, veja que a questão, né, dá as substâncias, né, e as suas densidades, né? Então, é simplesmente organizarmos estas densidades em ordem decrescente, do maior, né, aquela densidade da substância que vai ficar por baixo para a densidade da substância que vai ficar por cima. Então, eu vou desenhar aqui um tubo de ensaio. Tubo de ensaio fica mais ou menos deste jeito. Então, se nós verificarmos aí as substâncias dadas, iremos observar que o mercúrio é a substância mais densa ou com maior densidade, que possui 13,6 gramas por mililitro. Então, a substância que possui maior densidade vai ficar por baixo. Ou seja, nesta parte, né? Nesta parte será do mercúrio. Aqui teremos o mercúrio, né? O mercúrio com 13,6 gramas por mililitros. Depois do mercúrio, iremos ter a segunda substância menos densa que o mercúrio, né? Que é a água, né?
nesta parte será da água, com 1,00 gramas por mililitros. E por final nós vamos ter o ciclo hexano, que é a substância menos densa, a substância que possui menor densidade, que irá ficar por cima de todas, porque possui menor densidade. Então, aqui nós teremos o ciclo hexano com 0,778 gramas por mililitros. Então, é exatamente esta ordem que nós vamos ter, né? O posicionamento destas substâncias. Primeiro teremos o mercúrio por baixo, no meio teremos a água, depois teremos o ciclo hexano, né? Isto porque as densidades são diferentes. Nós temos aqui 13,6, o maior fica por baixo, depois temos 1,00 que é 1, né? Que vai ficar no meio, e depois temos 0,778 que vai ficar por cima, que por sinal é a substância menos densa. Então, na ordem de análise, nós devemos fazer desta ordem, né? Da substância mais densa para menos densa. Neste caso, nós teremos primeiro o mercúrio, né? Depois teremos a água, depois teremos o ciclo hexano. Depois teremos o ciclo hexano. Então, esta sequência que estas substâncias irão se posicionar neste tubo de ensaio. E esta sequência nós encontramos na linha C. Na linha C é onde nós temos mercúrio, água e ciclo hexano. Então é isso. Aqui simplesmente nós precisamos de saber como é que a densidade é analisada, né, em relação às substâncias immiscíveis, né, onde a substância mais densa fica por baixo e a menos densa fica por cima. O resto é procurarmos mais exercícios e praticarmos, né? Nós precisamos de muita prática, só assim é que iremos ficar familiarizados com este tipo de questão. Subscreva-se aí caso não seja subscrito e ativa o sino de notificações para receber uma notificação aí no seu celular todas as vezes que eu postar um vídeo de resolução de exame de Química, seja da Universidade Eduardo Mondlane, da Universidade Pedagógica ou do Instituto Superior de Ciência de Saúde e CISA. Bons estudos aí e até a próxima questão, questão número 5.